Há 30 anos atrás, foi indicado pelo presidente da AGNUR, Urandir Oliveira, que a anomalia eletromagnética do Atlântico Sul, vocês devem ter ouvido falar disso, a AMA, que ela iria se deslocar. Ela estava na África lá no passado, né? Ela foi se deslocando no Atlântico até chegar no Brasil, no estado de São Paulo, depois foi se deslocando, que ela iria se deslocar e que mais ou menos nessa época agora, de 2024, ela estaria instalada ali em cima, exatamente de onde as zigurates, de onde seria o marco zero de construção do monumento escalonado. Que ali teria, com isso, ela iria ficar estacionada ali, esse estacionamento essa anomalia, exatamente essa anomalia. É que saiu tudo que é jornal. Exatamente. Tá, vou mandar aqui pro... Essa anomalia estaria estacionada ali e ficaria estacionada um bom tempo ali. Essa alteração, como ela é uma anomalia eletromagnética, o que ela faz? Ela altera a malha eletromagnética do planeta e naquele ponto, com um grande monumento escalonado, fica mais fácil o desenvolvimento de habilidades, fica mais fácil a interação com outros planos, outras dimensões. Então, assim, por isso foi planejado ser construído tudo lá, né? Só que na época, pra gente, isso era, né, 30 anos atrás, isso era um absurdo. O que era anomalia? Ninguém sabia. Né? Então começou-se a construção e tudo mais, e aí a gente ficou sabendo há pouco tempo atrás que o deslocamento dessa anomalia iria parar ali em cima do grande monumento. Teve lá, já que a gente teve 1.300 pessoas presentes, né, nesse momento, que teve a anomalia lá. Muitos fenômenos no céu, muita coisa aconteceu, muita coisa física, várias luzes vermelhas apareceram. Pode pôr full screen, olha, pode continuar. E essa imagem não é de Dáquila, é a imagem da própria ciência dos pesquisadores. É interessante, porque saiu em todos os portais, a gente já discutiu isso. Então, só para eu entender uma coisa, vamos lá. Exatamente o ponto que está ali, que é o ponto mais escuro, é onde está a anomalia hoje. Exatamente. E é onde está Dáquila, é onde está a pirâmide, o grande monumento escalonado. E vocês não sabiam disso, começaram a construir há 30 anos atrás, a anomalia ela foi se deslocando. Nós associados não, mas o Urandir sabia, porque ele marcou há 30 anos atrás exatamente onde era o marco zero do grande monumento, que em 30 anos ele precisaria daquele local ali. Então ele sabia. Mas será que foi da cabeça dele? Aí que nós vamos adentrar e explicar a história dos dimensionais, a parceria que o grupo tem e o que o Urandir estabeleceu, nosso presidente. Inclusive mandar um abraço para ele aqui, né? Não estaríamos aqui se não fosse todo o esforço dele, todo o trabalho desenvolvido durante mais de 30 anos para chegarmos a esse momento. E as informações que ele recebeu, a orientação e a parceria que foi estabelecida lá atrás com 49 raças extradimensionais, e isso não em nível espiritual, em nível físico mesmo, direto. Então deu início a esse trabalho. E ele já sabia dessa anomalia, desse momento que passaríamos hoje, desse final de ciclo, que seria a transição, né? Que muitos chamam. E lembrando que essa malha magnética e essas anomalias sempre aconteceram em ciclos na Terra. Inclusive, as grandes pirâmides do mundo, principalmente os monumentos escalonados, como temos no Egito, no México, entre outros pontos da Terra, foram construídos também nessa malha magnética em vórtices de energia, que são centros nevrálgicos, que nós chamamos, que justamente em momentos cíclicos, nessa mudança eletromagnética da Terra, esses pontos estavam ativos no passado, onde ocorriam essas manifestações. É literalmente uma comprovação, eu não vou falar profecia, mas é uma confirmação de uma informação que foi passada há 30 anos e que o Urandir acreditou naquilo. Exato. Ele teve essa convicção, ele seguiu em frente e aí a profecia se cumpriu. A anomalia se deslocou e está exatamente em cima. O que é interessante nisso é que os seres extradimensionais, eles pesquisam o que está acontecendo aqui no nosso sistema, então eles vão antecipar várias coisas. Então eles anteciparam esse movimento, anteciparam várias coisas que aconteceram no planeta e passaram para ele essas datas de várias coisas. Então a gente tem lá os vídeos antigos dele falando, inclusive, Rio Grande do Sul, inundação, várias coisas que iriam acontecer. E nessa época, na mesma época da anomalia, ele falava pra gente que o céu apareceriam várias cores diferentes, como se fosse a aurora boreal que apareceria em vários lugares do planeta, o que é totalmente anormal, né? Que só aparece geralmente nos polos. Se vocês se lembrarem, na época, há uns poucos meses atrás, né, quando teve uma tempestade solar, né, o pessoal atribuiu a tempestade solar às auroras, mas de acordo com as nossas pesquisas isso tem a ver com as ondas moduladoras, até que implicaram também na tempestade solar, e isso projetou essas auroras ao longo do planeta todo.
E essas auroras de diversas cores foram um indicativo para a gente já tinha esse planejamento também de que isso aconteceria, de que a anomalia estaria para se encaixar ali. Então, assim, tem muitas informações que foram passadas antes, né? Então, assim, o pessoal, às vezes, que não acompanha as pesquisas, pensa que é o que eles acreditam, o que eles acham. E quando a gente fala, não, gente, nós trabalhamos com pesquisas, é porque a gente tem ali as informações do que foi pesquisado, o que anteciparam do que vai acontecer, quando, onde, quais são os fenômenos que nós estamos aguardando. Por exemplo, existe um risco de termos uma mini era glacial. Então nós já sabemos os pontos de observação. Nosso grupo da parte mais da observação dos astros já sabe que tem que observar certas explosões solares específicas no Sol e tem que observar algum surgimento de algumas coisas no Oceano Atlântico. Quando isso acontecer, for observado isso, nós já temos essa informação, a gente sabe que vai ter alguns meses aí que a temperatura vai começar a cair drasticamente. Né? Então, assim, a gente trabalha com as pesquisas dessa maneira. Temos os sinais a serem observados, vamos observando, anotando e antecipando. Né? O nosso objetivo no futuro aí é termos bases de observação para pegar essas informações e sempre conseguir compartilhar com a população antes. Olha, gente, a gente está vendo esse deslocamento para tal região do planeta, significa um risco maior disso, para o pessoal se preparar. Porque o planeta entre 2025 e 2027 vai chacoalhar um pouco mais desde que apareceram essas auroras aí, vai ter essa acomodação de várias coisas. Então a gente sabe que vai ser importante observar esses processos. Tá, e agora o que acontece? Agora que a anomalia, então, ela foi se deslocando pelo globo terrestre, e aí ela pousou exatamente em cima lá de Dáquila. O que acontece agora com esse alinhamento? A anomalia ela vai causar uma depressão do campo eletromagnético. Essa depressão do campo eletromagnético faz com que todos aqueles que trabalharem com a aceleração da frequência cerebral vai ficar muito mais fácil o desenvolvimento de faculdades extrasensoriais. Né? Então é uma primeira característica que a gente observa, que a sensibilidade das pessoas, quando ela se instalou, lá tinham 1.300 pessoas que foram para observar esse fenômeno, tiveram várias luzes no céu, várias coisas. Então a percepção delas, a sensibilidade já é alterada, isso tem uma alteração também na frequência cerebral, da carga de plasma, luzes que você vai ter, a carga elétrica física é alterada, então você sofre uma alteração ali no seu processo. A outra coisa que a gente tem que tomar mais cuidado é que a depressão do campo eletromagnético pode, durante um tempo, vulnerabilizar um pouco mais o seu sistema imunológico. Então, quem estava presente ali também tem que estar mais atento durante um tempo, pelo menos para o seu corpo se acostumar com aquilo, que ele pode oscilar um pouquinho mais na parte imunológica, né? Mas o fato é que esse efeito ali em cima, né, depois com a construção do grande monumento, a gente já tem um pequeno lá que é uma máquina quântica que, né, funciona para os treinamentos e tudo, e os centros de pesquisas, fica mais fácil o desenvolvimento de diversas coisas, inclusive a nossa parte de pesquisas vai ficar mais fácil também em função disso.